Abacuque, um profeta que nos ensina a viver com o perfeito não de Deus, um não que envolve o todo. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Estamos numa série de reflexões, hoje o segundo dia com o tema O Perfeito Não de Deus. Desejamos sim viver nos nossos desejos, nas nossas considerações, de nossas necessidades. Temos um pensamento do que é bom para nós. Mas na verdade nós temos um pai maior, um pai onisciente, onipresente, onipotente, que nos criou e que conhece os planos que tem sobre nós. E estes planos, eles não vivem, não são fundamentados do que nós desejamos, do que nós imaginamos, de como pode ser. Mas o Senhor nos envolve num plano perfeito dos altos céus para a nossa vida e a partir da nossa vida. Não vivemos em uma bolha onde o que fazemos ou da forma que agimos e reagimos tem consequências somente para nós. Não, ela tem para um todo. E às vezes, o sim do Senhor e o não do Senhor para outra pessoa pode nos impactar, que é pensar no todo, pensar quando situações acontecem e estas situações nós identificamos como às vezes desnecessárias, às vezes incômodas e até mesmo de decepções, mas estamos inseridas. Por quê? Porque há planos do Pai que envolve o todo, ou seja, várias pessoas. E eu gosto de Abacuque, um profeta de Deus, que se envolve no contexto que falamos no primeiro dia de reflexão, quando a lógica não diz sim. Quando falamos sobre Jeremias, a carta de Jeremias ao povo de Deus cativa a Babilônia. E Abacuque, então, ele tem um questionamento com Deus a respeito deste assunto. Por que, Deus? Porque eu e outras pessoas que não te negaram, que não viveram na desobediência, estão inseridas num contexto de desconforto, de cativo na Babilônia. Então, há momentos na nossa vida em que pensamos, por que o Senhor disse não aos meus pensamentos do que é bom e ainda estou inserida num contexto que parece-me desfavorável. E é neste contexto que Abacuque começa num questionamento com Deus, aqui no capítulo 1 do livro de Abacuque, no Antigo Testamento, que diz assim, no versículo 2: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada. E Abacuque continua nos próximos versículos a falar com o Senhor. Primeiro ele pergunta no sentido de que, Senhor, o Senhor não me escutará? Eu estou em gritos, eu estou em clamor e o Senhor não me escuta. E porque o Senhor não me escuta, olha o que tem acontecido. O inimigo tem agido de forma impiedosa, o inimigo tem crescido em suas ações e aqueles que clamam a ti parecem diminuir. Esta é a primeira conversa registrada de Abacuque com Deus. E quantas de nós não temos esta conversa com Deus? Deus, eu tenho clamado, Deus, eu tenho suplicado e parece que o seu sim não chega. E além de não chegar, o ímpio parece crescer, parece estar exaltado.
mas o Senhor é quem sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. Há um plano maior de Deus que nós muitas vezes não conhecemos, não compreendemos no primeiro momento. Há mistérios do Pai, a vontade dele, que vão além da nossa compreensão. E a confiança que nós temos em Deus, ela precisa aparecer quando este tipo de contexto acontece na nossa vida. De dizer: Senhor, Tu és o controle de todas as coisas e eu creio que as Tuas mãos estão em proteção sobre a minha vida, que Tu és soberano e que o Teu governo está sobre a minha vida e a vida dos meus. Que o clamor que eu tenho feito, eu sei que o Senhor tem ouvido, porque não há clamor que o Senhor não ouça, porque Ele é onipresente, Ele está em todo o tempo. Ele é onipotente, ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele é onisciente, ele tem a ciência, a sabedoria, uma inteligência infalível sobre todas as coisas. E é nesta confiança que nós precisamos ter em Deus quando o nosso clamor, ele tem uma resposta de um não para aquele momento. E no capítulo 3, Abacuque faz uma oração que diz assim: a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então Abacuque, agora, ele começa a orar ao Pai pedindo misericórdia. Quando estamos inseridas no não de Deus, nós precisamos: Senhor, Tu és aquele que me capacita, Tu és aquele que me protege, Tu és a própria misericórdia e o próprio amor. Então eu clamo por misericórdia no meio de tudo isso para que eu seja sustentada. E quando nós clamamos pela misericórdia do Senhor, nós precisamos ser bem-aventuradas no não do Pai. Bem-aventuradas em qualquer circunstância, porque sabemos quem Deus é na nossa vida. Precisamos viver nesta verdade. Quando as coisas, as situações, as notícias, elas não chegam da forma como imaginávamos, da forma como esperávamos, da forma como sonhávamos, e que a partir destes nós nos alegraríamos e celebraríamos. Nós precisamos lembrar de quem é Deus na nossa vida, do soberano que Ele é. Isso não nos exclui do clamor, não nos exclui de pedir ao Pai e de conversar com Ele sobre os nossos sonhos. Mas quando a resposta vem e essa resposta não é a que imaginávamos, nós precisamos então: Senhor, me capacita a viver em Tua misericórdia, me ensine a depender de Ti. E nós precisamos ter este posicionamento, um posicionamento de dizer: não saiu da forma como eu imaginava, mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Deus é o meu protetor, Ele é o meu socorro bem presente, como está em vários salmos de Davi, quando ele declara essa dependência em Deus. E nós precisamos declarar essa dependência em Deus e dizer como Abacuque disse aqui neste capítulo 3, a partir do versículo 17: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia, ou seja, com tudo isso que possa acontecer na sua vida e na minha vida, porque há um perfeito não de Deus naquele momento de resposta da sua petição, porque o Senhor olha para o todo, diz assim: eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força e fará os meus pés como os das servas, me fará andar sobre as minhas alturas. Como viver desta forma, nesta dependência, obedecendo e crendo quem é o nosso Deus, sabendo que Ele nos faz andar como as servas que buscam águas
purificadas, águas limpas para beber. Sejamos mulheres que buscam a fonte verdadeira da nossa alegria, da nossa felicidade, da nossa existência, que é o nosso Deus. Que tenhamos um posicionamento de nos entregar a Ele e dizer: Deus, Tu és o meu socorro, bem presente. Eu sei que no meio da angústia, Tu estarás comigo, me ensinando, me protegendo, me abraçando, me confortando. Este é o nosso Deus, quando Ele diz um não, que Ele olhou para um todo, e neste todo você pode estar inserida, eu posso estar inserida. E se estamos, precisamos fazer como Abacuque, orar a Deus, não questionando como fez inicialmente, dizendo que Deus não o ouvia. Sim, Deus o ouvia, Deus me ouve e te ouve. Ele sabe do tempo de clamor que você teve, Ele reconhece o teu coração como um coração entregue no altar do Senhor. E essa mesma entregue no tempo de oração é a mesma entrega que Ele quer que você faça no tempo de uma momentânea angústia. Porque ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Nós temos um Deus que está conosco. Há muitos que andam em angústia sem um Deus e experimentarão dias maus. Mas nós, mesmo nos dias maus, nós experimentaremos a proteção de Deus. Fique com essa palavra e aguarde as próximas publicações sobre este assunto que conforta o meu coração e o seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.